Hoje nós pretendemos encerrar capítulo 6, para a semana que vem entrarmos no capítulo de número 7. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 23. Vocês vão ficar treinados no capítulo de número 6. A graça não pode, ou não nos deixa, a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Então vamos hoje abordar aqui os versos 6, os versos 11 até o 15, se Deus assim nos permitir, e já tentar caminhar para o encerramento. A nossa temática de hoje vai ser excelência no servir, aplicando na prática o princípio da morte e ressurreição com Jesus. Então, excelência no servir é a nossa temática. Vamos aplicar na prática, à luz do texto bíblico, a proposta de Paulo, não é? De vencer a ação do pecado nas nossas vidas. Todos encontraram? Podem dizer amém? Queria pedir aos irmãos, por favor, se puder desligar o celular, eu ficarei muito grato. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação.
E que fruto tens então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Juntos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos na tua presença nessa noite. Pedimos que a tua mão continue nos abençoando, nos sustentando, nos dando direcionamento, tudo para que o teu nome em nós seja glorificado. Dá-nos a inspiração do teu Espírito Santo, fala conosco por meio e através da tua palavra, para que o teu nome em nós seja glorificado. Este é o pedido e o desejo do nosso coração. Amém. Tome assento glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Aplicando na prática o princípio da morte e ressurreição com Jesus é o nosso tema. Eu gostaria de pedir toda a atenção da igreja agora, que não houvesse qualquer tipo de conversação, para que a gente possa se dedicar aqui à ministração da palavra. As conversas paralelas, elas tendem a tirar a nossa atenção. Então eu peço encarecidamente que os irmãos se atenham ao ensino da palavra. Eu não sei se eu já disse aqui, mas o pecado é o luto disfarçado de festa. O pecado é o luto disfarçado de festa. E por que eu digo isso? Porque pecar dá uma pseudo sensação de prazer e de satisfação. O indivíduo induzido a pecar, ele sempre é estimulado a esta prática, até que uma vez consumado o pecado, vem então a sequência ou a consequência dele, que é o remorso, não é arrependimento, é remorso. Então a pessoa, quando peca, ela se sente acusada, e uma vez acusada, ela sente aquilo que nós chamamos de remorso. Logo, se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Eu vou repetir. Se você não morrer para o pecado, você provavelmente morrerá pelo pecado. E este talvez seja um dos grandes dilemas que envolvem a vida espiritual. No tema que nós estamos construindo aqui, excelência no servir, nós temos buscado nos dedicar para mostrar aos irmãos que a excelência em servir a Deus também está atrelada à aplicação na prática da nossa renúncia ao pecado. Nós precisamos, como crentes, como homens e mulheres que professam o nome de Jesus, ter consciência que nós não somos membros de uma agremiação. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como tais, nós devemos nos comportar como membros do corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo é fazer parte direta da própria estrutura espiritual do corpo, representado ou manifesto ou simbolizado pela igreja.
E eu quero hoje me ater com os irmãos nos versos de número 11 e 12 da carta que Paulo escreve aos Romanos. Uma vez que, se nós não morrermos para o pecado, nós poderemos morrer pelo pecado, eu gostaria que os irmãos se ativessem à declaração fortíssima, construída e consolidada pelo apóstolo. Ele diz assim, verso 11: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na sequência, no verso 12, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. A ideia do verbo considerar aqui está atrelado a um processo contábil. Considerar é sinônimo de contagem, é resultado de soma. Isso, no mundo contabilista, nos fala de um processo onde nós fazemos a avaliação ou a conta de algum número buscando alcançar determinado resultado. E é justamente aqui que o apóstolo Paulo chamou a minha atenção em particular, porque ele traz aqui o verbo considerar como dando a este verbo uma ênfase à própria estrutura do verso 11 e, consequentemente, do verso de número 12. Ele diz assim: considerai-vos verdadeiramente mortos para o pecado. Isso significa dizer uma coisa importante. Se você não matar o pecado, o pecado vai matar você. Isso é regra. Não tem meio caminho, não tem meio termo. Se você não mata o pecado mata você. E aí o apóstolo Paulo, ele traz esta palavra considerar, ou este verbo considerar, para nos mostrar, ou pelo menos nos fazer pensar, contabilizar, como crentes que hoje somos, do nosso estado pecaminoso quando nós não conhecíamos a Jesus. Então, quando ele usa o verbo considerar, ele está dizendo: você deve contabilizar quem você era no passado. Você deve se lembrar quem você era no passado e quem você hoje é diante de Deus. E é interessante porque ele vai falar aqui que nós devemos considerar o nosso estado. Ele chama a atenção para a nossa velha natureza. Preste atenção no verso de número 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Do que ele está falando quando ele usa o verbo considerar? Ele está dizendo que a gente deve olhar para trás e olhar para a nossa natureza pecaminosa. Olhar quem nós éramos e quem nós agora realmente somos. E é interessante porque essa construção, ele vai mostrar que nós, como servos e servas de Deus, também precisamos passar pelo processo da crucificação, não na via literal como passou Jesus. Mas ele propõe aqui que a crucificação seja da nossa velha natureza. O que significa dizer que uma vez que eu recebi a Jesus como Salvador da minha vida, eu sou obrigado, da palavra obrigatória mesmo, não é? Do verbo obrigar.
Eu sou obrigado, se quiser viver, a matar a minha natureza pecaminosa. E por quê? Porque eu não vou me desfazer dos efeitos do pecado na minha vida, porque eles são resultados da criação lá, do erro de Adão. Então, o pecado original, ele está inserido, ele está arraigado nas nossas entranhas. Por isso que o salmista disse, e de forma bastante assertiva, que em pecado me concebeu a minha mãe. Não tem como. O nascimento virginal, ele, por si só, ele já abre esta marca, traz esta marca de pecado sobre a natureza humana. Então, todos nós que aqui estamos, e eu gosto muito do texto de Romanos 3:23, porque talvez lá Paulo seja o mais claro nesse sentido, dizendo que não tem ninguém que seja bom. Todos pecaram. Foram colocados no mesmo ambiente. Mas agora, no verso 11, ele chama a nossa atenção. E por quê? Porque ele está falando de pessoas que tinham uma velha natureza pelo ambiente do pecado e que agora, ao aceitar Jesus, também se dispuseram a assumir a cruz. E assumir a cruz em que sentido? Carregando a cruz literalmente, como fazem os incautos e os que não têm entendimento, fazendo romarias quilométricas, tentando, pelo ambiente da meritocracia, sensibilizar o coração de Deus. Não é esse tipo de cruz. O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos agora crucificar a nossa natureza, crucificar a nossa carne, crucificar aquilo que nos dá prazer e satisfação. E por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Então, uma vez que ela é pecaminosa, ela tendenciosamente vai pender para o lado do pecado. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, e eu não sei se eu citei aqui na terça-feira próxima passada, no capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz que existe uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Por quê? Porque o espírito ele foi recriado por Deus. Quando você recebe a Jesus como Salvador, já expliquei isso aqui diversas vezes a vocês. O que nasce de novo não é o seu corpo, não é a sua carne, não é a sua mente, é o seu espírito que estava afastado de Deus. Então ele é religado, ele é levado à presença de Deus. Mas a sua natureza, ela precisa ser transformada e confrontada pelo poder da palavra. Então o apóstolo vai, a partir desse instante, nos levar à ideia de que Deus nos chama para crucificar o nosso velho homem, o que significa dizer que ele está falando da nossa natureza, não é? Para considerar este velho homem morto para o pecado por causa da identificação que nós temos com a morte e com o sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém que aceitou Jesus, ninguém que viveu uma vida de fidelidade, ou que vive uma vida de fidelidade, pode se dar ao capricho de pecar, se auto-justificando que não conhece a Deus e não conhece a essência do sacrifício de Jesus. Porque todos aqueles que aceitaram a Jesus sabem que o grande projeto de Deus, a grande obra da redenção na cruz, foi nos purificar dos nossos pecados. É diferente do sacrifício que os sacerdotes faziam anualmente, onde o animal era sacrificado, sangue espergido, no sentido de acobertar o pecado. Não, agora, o sangue de Jesus, ele não acoberta o pecado, ele purifica você do pecado, te dá direito a se apresentar diante de Deus de forma voluntária e sem nenhum tipo de intermediação. Então, o apóstolo Paulo, ele vai propor
esta ideia, esta ação de crucificar o velho homem. E aí ele constrói um raciocínio que eu quero partilhar com vocês. Ele começa dizendo assim: considerai-vos vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu queria pedir aos irmãos aí que, por favor, me ajude aí para conter a senhora. Considerai-vos vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ideia de morte aqui está atrelada ao ambiente de separação. Então, todas as vezes que você ouvir falar de morte, morte é resultado do quê? De separação. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a alma pode sobreviver sem um corpo. Mas o corpo não pode sobreviver sem a alma. Isso é interessante. Porque uma vez que a morte significa separação, o que estabelece a relação de vida do corpo é a alma. E a alma, na linguagem grega, lá na palavra, no original grego, ela tem um significado também de pensamento, de psique. É a sede das emoções. Por isso que o sábio Salomão, capítulo 4, verso 23, ele diz assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Não é o coração de carne, não é esse músculo que está aqui no centro do meu peito, Madalena, que bombeia sangue a cada 23 segundos e distribui nas minhas artérias. Não é esse coração. É o coração da alma, é a sede da emoção. É aquele coração, aquela alma, que ele manifesta em Romanos 12, 2, quando ele diz lá, transformai-vos e não vos conformeis com este mundo, ele começa dizendo assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Numa linguagem mais moderna, talvez a Bíblia NVI, a nova versão internacional aí corrigida, ela traz a terminologia transformar, né, como ambiente de metamorfose. Então, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não aceite o padrão deste mundo, porque você outrora estava na ambiência do pecado. E agora não. Agora você morreu para o pecado e está vivo para Deus. E aí Paulo faz uma autoafirmação na parte B, dizendo o seguinte: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então ele está falando do quê? Da sede dos pensamentos. Já que eu tenho que crucificar o velho homem, e a crucificação aqui não é literal, mas é a crucificação do meu caráter, da minha velha natureza, eu preciso levar a minha velha natureza aos pés da cruz, para que lá ela seja crucificada e o nome de Jesus seja glorificado. Então ele diz que a morte para o pecado é apenas um lado da equação. Porque não adianta morrer para o pecado e continuar tendenciosamente dando legalidade a ele. Você precisa entender que morrer para o pecado é renunciar o padrão costumeiro que a velha natureza impõe sobre nós. E aí ele vai fundamentar isso dizendo: o velho homem se foi. O que é o velho homem que se foi? A velha natureza. Irmã Adriana Damasceno, a velha natureza foi embora. Então aquele camarada que era desobediente, que era irreconciliável, que era totalmente voltado a práticas pecaminosas, ele recebe um banho de graça. Irmãos, isso não é lavagem cerebral. Isso é transformação, é metamorfose. A etimologia da palavra transformar no seu original fala de metamorfose, de mudança.
Você sai daquela capa, daquele casulo que o pecado construiu em você e rompe com os efeitos do pecado, se torna morto para o pecado e se declara vivo para Deus. Por isso que o batismo, ele tem esse papel fundamental de criar este ambiente espiritual, embora ele seja um ato simbólico, e a água, ela simplesmente tem o poder no mundo espiritual de representar primeiro a sua renúncia e depois o ato de purificação. É isto. Se você não entender isso, você vai para o batismo e vai para tomar banho. O batismo não deve ser no corpo somente, deve ser aqui. Por que você não peca? Porque se você pecar, você vai ser disciplinado pelo pastor da igreja? Não, eu não peco porque eu vivi no pecado, mas agora morri para ele e estou vivo para Deus. E por quê? Porque eu entendi que se eu não matar o pecado vai me matar. Então, por isso, eu tomei esta decisão. E aí ele vai construir essa ideia que o velho homem se foi, morreu. E o novo homem continua vivo como descrito. Vamos dar uma olhada? Romanos capítulo 4, ou capítulo 6. Capítulo 6, versos 4 e 5. Pronto. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aí ele diz assim, continuando no verso de número 12, portanto, não deixe que o pecado reine em seu corpo mortal. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando aqui de se despreender dos efeitos ou das ações do pecado. Isso é algo que só pode ser dito pelo cristão, que teve o velho homem crucificado com Cristo e recebeu o novo homem em Jesus. Vocês entendem que isso foge do ambiente da religiosidade? Porque aqui não está em questão, irmão Arsino, a frequência na igreja. Não é o tempo que a gente carrega, presbítero Danilo, na credencial que a gente tem. É mais do que isso. Não é o cargo que nós ocupamos na igreja que vai nos diferenciar do velho para o novo homem. Nós podemos ser eficientes em tudo, podemos fazer com excelência muitas coisas, mas o que ele está discutindo aqui não é isso, não é mérito, não é classificação ou capacidade de exercer determinada atividade, não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui de matar a velha natureza, romper com o ciclo, romper com as alianças, romper com aquilo que pode comprometer a minha vida espiritual. Isso significa dizer que se eu vivo num ambiente de mentira, ou sempre vivi, eu tenho que romper com isso. Eu não posso continuar. Se eu frequento ou frequentava um ambiente onde existe muita promiscuidade, não é o temor que eu tenho de ser punido pela igreja que deve me fazer afastar, mas é a minha consciência de entender que o Espírito de Deus que entrou no meu coração me convenceu do pecado, me convenceu da justiça e me convenceu que vai haver um juízo.
Então isso está muito aquém da placa da igreja A ou da igreja B. Nós estamos falando de comportamento, de caráter. Estamos falando de crucificar o velho homem, para que o novo se manifeste. Eu dei um exemplo terça-feira passada, de tirar a capa do pecado para nos revestir, porque essa é a ideia. Paulo ele vai usar o verbo revestir para dizer que uma vez lavados pelo Senhor, nós possamos agora ser revestidos pelo novo homem que será produzido ou construído ou constituído em nós pelo poder do sacrifício de Jesus na nossa vida. Então, somente a pessoa liberta do pecado pode dizer: eu não vou deixar o pecado reinar. Isso significa dizer que eu não posso ter brechas. E o que mais tem afetado as pessoas nesses últimos dias? As brechas. E são aquelas coisas minúsculas que nós não damos importância. Vocês já perceberam de onde começa, por exemplo, a contenda? A contenda começa da má conversação. Isso é bíblico. E o que fazem as más conversações? Elas corrompem, elas destroem os bons costumes. Nenhuma confusão vai começar grande. Ela começa pequenininha, por uma raizinha de amargura, por uma chateaçãozinha, por uma angustiazinha. Alguém falou alguma coisa que eu achei que era para mim, quando não era para mim, que o contexto é muito amplo. Mas aí vai entrando e vai tomando proporção. E eu gosto muito do texto da carta de Paulo aos Coríntios, 11:30, porque ele diz que esse talvez, já que ele está falando de ceia, ele está falando de comunhão, de koinonia, ele faz uma afirmação bombástica lá. Ele diz: é por causa disso. Por causa do quê, pastor? Por causa dessas confusãozinhas que há entre vós, muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se a gente se julgasse, ou nós julgássemos a nós mesmos, se nós fôssemos os nossos próprios juízes, nós não seríamos julgados. Mas se somos julgados por uma única finalidade. E qual é? Não ser condenado com o mundo ou nos padrões do mundo. Então isso aqui choca. Porque isso aqui vai confrontar, essa declaração de Paulo vai confrontar a mim como eu realmente sou. É como um espelho. O Caleb brinca comigo que meu cabelo acabou. De vez em quando: pai, o que você está fazendo? Eu estou penteando o cabelo. Que cabelo, pai? Não tem mais cabelo, pastor Valdemar. E isso é uma coisa que eu tenho que admitir. Os anos chegaram. O corpo vai envelhecendo, não é? Me lembrei da missionária que está aqui, que entrou em crise quando fez 50. Não dá para voltar o relógio para ficar nos 49, porque a gente não quer envelhecer. Eu queria viver ad eterno, mas o pecado não nos deixou viver ad eterno. Pelo pecado, nós tivemos tolhida de nós o poder de viver, não é, professor Alex? Eternamente. Deus não criou, Deus não errou, irmãos, na combinação. Deus criou o homem para viver o melhor desta terra. Mas o pecado, cujo significado é errar o alvo, nos tirou da direção. Então agora preste atenção, porque ele vai chamar a nossa atenção. O cristão é aquele que verdadeiramente entende o que ele está dizendo no verso 11 e 12,
e que se submete ao ambiente da libertação. Pastor, mas eu já sou crente, preciso ser liberto? O que tem de crente que precisa ser liberto? O que tem de crente que precisa ser liberto? Agora, não com tanta ênfase, irmão Kleber. E alguém pode dizer, mas o pastor é muito saudosista. Eu não sou saudosista, não. É que eu conheci a essência da igreja num tempo em que o diabo não assistia a culto. Hoje a coisa tomou uma outra proporção. O diabo está fazendo coreografia, levanta a mão, se brincar, dá glória a Deus. E quando termina o culto, a gente dá a paz do Senhor. Pastor, mas isso é muito forte. Não, não é forte, não. Isso é uma realidade. Isso é resultado do quê? De pessoas que não foram libertas. Essa declaração da teologia pós-moderna, venha como está e fique como está, é coisa do diabo. Venha como está e se permita ser libertado pelo poder da palavra. Agora a palavra confronta, meus irmãos. O problema é que a palavra não vai massagear o nosso ego. E se tem uma coisa que a gente gosta é de massagem, é de elogio. Quem é que não gosta de massagem? Quem é que não gosta de elogio? Você é o top, você é o top das galáxias. Você é isso, você é... Nós estamos vivendo esse ambiente narcisista dentro da igreja, onde nós colocamos Deus de lado, colocamos Deus lá na estante da nossa casa e só lembramos dele quando as coisas apertam. Não é mais Deus que ele pode prestar atenção. Eu falei sexta-feira lá no culto, no sábado, no culto da retrospectiva da volta de Jesus, uma coisa que incomoda as pessoas. Mas preste atenção, nós não vemos mais sermões que falam sobre a volta de Jesus. Não tem mais sermão que fala sobre a volta de Jesus. Male, alguém vai lá, dá uma pincelada e cai fora. Porque as pessoas não querem ouvir falar sobre que Jesus vai voltar. As pessoas estão atrás de bens. As pessoas estão atrás de posição. As pessoas estão atrás de terem o seu ego motivado. Ah, coitadinho, coitadinha. E aí a gente faz da igreja um ambiente onde as pessoas vêm para terem o ego tratado. Aqui não é lugar para tratar ego. Aqui é lugar para a libertação do ego. E não adianta dizer que é cristão, porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, quando nós não entendemos o que Cristo representa para nós. Não foi eu que disse isso, o próprio Jesus disse isso, Mateus verbalizou. Aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negar-se a si mesmo. Que mais? Tomar a sua cruz e seguir-me. Então nós temos 3 estágios na vida espiritual. Primeiro, talvez seja o mais difícil, é negar a nossa própria natureza. Não é fácil negar ser o Abacuque. O Abacuque turrão, como diz a minha mulher de vez em quando, o ogro. Que é da natureza, mas que precisa ser lapidada. Eu não estou falando aqui, irmãos, de lavagem cerebral, pelo amor de Deus, entenda isso. Deus não é guru. Deus quer nos confrontar por meio desta palavra. Essa palavra tem que penetrar no nosso coração e ela tem que produzir mudança. Então, se eu era assassino, eu não serei mais assassino. Por quê? Porque o pastor pediu, porque a igreja estabeleceu, porque a doutrina diz que eu não devo ser um assassino. Não, porque a palavra de Deus me convenceu, me confrontou, transformou a minha vida, escreveu o meu nome no livro da vida e me deu o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Quantos levantam a mão por essa transformação que Deus nos fez? Então isso aqui sai do ambiente da coreografia, que é importante, mas não é tudo.
O homem ou a mulher que ainda não se converteu, preste atenção nisso. O que é a palavra converter, o verbo converter? Mudar de direção. Se a palavra amartia, do original de pecado, é errar o alvo, se converter é mudar de direção. É uma conversão. Se eu estou indo em linha reta, ao converter, eu posso fazê-lo para a esquerda, posso fazê-lo para a direita, ou posso retroceder. Então, o homem ou a mulher que ainda não se converteu, preste atenção nisso. Ele é livre para pecar. Se ele não se converteu, ele está sobre os efeitos das ações, os efeitos da lei, e, consequentemente, ele é livre para pecar, e uma vez pecando, ele vai ser responsabilizado pelos pecados que cometeu. Mas ele não é livre para parar de pecar e viver em retidão por causa da tirania do velho homem. Então, uma coisa é você, não convertido, se livrar ou estar livre para pecar, e outra coisa é você não estar livre para pecar e viver em retidão. Não dá, irmãos. Não dá para ser crente de manhã e ser ímpio à tarde. Não dá. Se eu sou convertido, os efeitos desta conversão têm que se manifestar na minha vida. E aí é que mora o problema. Em Jesus nós somos verdadeiramente libertos. Não é isso que diz João 8,32? O que é que nos liberta? É a religião dos fariseus? É a legalidade imposta pela lei? Não. É a verdade. Aliás, falando sobre o tema verdade, Pilatos entrou em parafuso. Imagina Pilatos perguntando para Jesus: mas estão dizendo aí que você é o rei dos judeus. Jesus é pedagógico, ele não tem dificuldade de tratar com ego de gente inchada. Ué, você que está dizendo. Eu não disse nada até agora. Parafraseando o texto. Mas eu venho em nome da verdade. Parafraseando o texto. Aí o Pilatos olhou para ele, como é que é? Verdade? Que verdade? E é interessante a pergunta de Pilatos para Jesus, porque Pilatos tinha a definição de pelo menos 3 tipos de verdades. A verdade dos gregos, com as suas divindades, a verdade dos romanos, com também as suas divindades, e a verdade dos religiosos judeus, com a sua visão. Então ele pergunta para Jesus, mas qual é a verdade? A verdade é aquela contida e verbalizada no Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa dizer que ninguém que seja confrontado pela verdade em Jesus vai continuar no estado. Olhe para cá, irmãos, não perca a sua atenção, olhe para cá, olhe para cá. Ninguém que é confrontado pelo poder da palavra de Deus vai permanecer no pecado, porque a verdade é poderosa para trazer libertação. Em Jesus somos verdadeiramente libertos e nos é oferecida a oportunidade de obedecer à inclinação natural para o novo homem. Querem ver uma coisa? Frutos, ou fruto, né? Porque não são frutos, é fruto. É fruto. Gálatas capítulo 5, vamos ler lá o texto. Eu acho que a gente leu até o 24, terça-feira passada. Dá uma olhada para mim aí. Do 16, vai lendo aí até a gente ver onde vai parar. Quem é que pode ler? Digo, porém, para o Espírito não difereis a concupiscência da carne. A carne cobiça com o Espírito e o Espírito tem a carne. Nisso opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ó. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da
Preste atenção. Espera um pouquinho, Fauélia. Os quais são? Preste atenção nisso. 2 pontos. Ele vai determinar quais são as ações da carne como resultado do pecado na natureza humana. Pode ler. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, orgias, violações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos pecaram, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não andarão no meio de Deus. Mas o fruto do Espírito é Ó, bondade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E para essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. meu Deus. Se vivemos no Espírito, vivemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pronto. E aí? Eu acho que dispensa até qualquer outro comentário em cima do texto. Mas vamos considerar aqui o que ele vai continuar falando. Verso de número 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Repita comigo. Não reine, portanto. A palavra portanto aqui é condicional. Observa que tem uma vírgula. É uma vírgula. É para parar mesmo. O portanto aqui ele está colocado em termos condicional. Você não é obrigado. É condicional. Então vamos, repita comigo novamente em alto e bom som. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. A palavra concupiscência, eu já expliquei para vocês, ela é o desejo exacerbado. Interessante, né, pastor Davi Gregório? Porque o pecado, ele nos atrai. Não é a gente que atrai o pecado, é o pecado que nos atrai. E o diabo, ele trabalha no ambiente de legalidade. O diabo só vai atuar quando você abrir portas. É por isso que existem portas. Esses dias eu ouvi a Elaine ouvindo uma mensagem, né? E me chamou a atenção, porque nós estamos ouvindo tanto isso agora, não é? Os filmes, as produções cinematográficas, as grandes peças de dramaturgia, falam da existência de portais. E portais está na Bíblia, Salmo 24, nós vemos lá os portais eternos. O que significa dizer que o mundo espiritual tem portas que são abertas e que, uma vez que elas são abertas, somente pelo poder da palavra e da oração que elas poderão ser fechadas. Nós que não conhecemos, por exemplo, a cultura de outros países, a exemplo da África, onde o espiritismo ele tem uma força muito grande, não é? E isso não é coisa de filme, não. Isso é realidade. Tem bruxo que levita, flutua no ar. O mais alto grau de magia, me lembro que uma vez o pastor Orlando, que hoje está em Portugal, ele era pastor no Jardim Brasil, e eu fui pregar na igreja dele,
E quando eu cheguei lá, ele estava muito abatido. Ele tinha emagrecido de forma bastante chamativa mesmo. E eu me assustei quando eu o vi. Falei, Orlando, o que aconteceu? Você ficou doente? Porque na minha cabeça ele tinha pego lá uma doença, lá, sei lá, malária, que é uma coisa muito comum lá. Falou, não. Guerra espiritual. Guerra espiritual. Existem portas de legalidade que se abrem, que não é uma pregação expositiva que vai fechar, não. Não é uma voz canário que vai fechar, não. É quebrantamento. Aliás, Jesus falou. Você sabia que tem espírito que só sai com jejum e oração? Os crentes não querem orar. Os crentes não oram mais. E não é que aqui tem paladino da moralidade, não. Porque, não. Oração é uma necessidade de quem quer matar o velho homem. Ou você vai dizer para mim que você consegue matar o velho homem pelo tempo que você tem na igreja? Que conversa que é essa? Você acha que eu consigo dominar a minha velha natureza pela posição que eu ocupo na igreja? A velha natureza ela só pode ser confrontada e enfrentada pela oração e pela palavra. E a palavra tem hora que ela pega a gente, que ela corta a gente no meio. Porque eu posso falar o que eu quiser para minha mulher que dorme comigo, mas ela não conhece o meu coração. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? A senhora não sabe o que eu estou pensando, irmã Marta. E eu também não sei o que a senhora está pensando. Mas existe um justo juiz, que tudo vê, e está, segundo a Bíblia, anotando vou usar a linguagem jurídica, no cartório celestial, tem anjo de Deus, meu Deus do céu, não, aqui quem manda sou eu, pastor aqui não manda na minha, mas quem falou para você que o pastor quer mandar na sua vida, meu caro? O pastor tem a obrigação de confrontar você pela palavra, aliás, confrontar não, ele só tem a obrigação de expor. Quem vai confrontar você é o Espírito Santo. Irmão, não tome o lugar do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo fazer o papel que cabe a ele. Para nós que somos obreiros, não fique querendo convencer as pessoas, não. Fica aqui, se converta. Não. Pregue a palavra, fale a palavra, viva a palavra, ambientize-se com a palavra. Faça com que a palavra ela seja o reflexo daquilo que você está falando. O resto Deus vai fazer. Quem enche a igreja é o Espírito Santo. Quem batiza na igreja é o Espírito Santo. Quem dá crescimento à igreja é o Espírito Santo. Quem quebranta coração é o Espírito Santo, e quem converte é o Espírito Santo. Para, irmão, de querer ficar querendo converter as pessoas. Para. E nós, obreiros, temos esses negócios, né? De achar que a gente está por cima e que pode fazer. Não pode, não. Pode não. A igreja tem dono. A igreja tem dono. Então preste atenção. Portanto, não deixe o pecado reinar. É a parte B do verso de número 12 e eu vou caminhando. A parte A, não deixe o pecado reinar. Aonde? No vosso corpo mortal. O velho homem já está morto e há uma nova vida livre do pecado em Jesus. Se você está livre do pecado, por que você vai abrir porta de legalidade? Olha quanta mazela, irmãos. Olha quanta mazela que a internet tem trazido. Aliás, devia ser outro nome, não devia ser internet, devia ser infernet. Porque está destruindo as pessoas. E nós estamos, irmãos, eu estou inserido nesse pacote, qualquer um de nós aqui. A gente gasta horas da nossa vida
no telefone, porque agora é mais prático falar para a pessoa que ama pelo celular. Eu fico olhando lá em casa, a Elaine repreendendo a gente. Não, tem que sentar na mesa, tem que conversar. Mas nós estamos tão viciados. Nós estamos tão viciados que isso passou a ser natural. Tem terapia agora para a gente largar do celular. Eu vou ter que fazer esse trem. E aí, quando eu vou olhando para a palavra, a gente vai olhando, vai estudando e Deus vai falando conosco. No entanto, muitos cristãos nunca experimentaram essa liberdade. Irmãos, que liberdade que é essa que a gente diz que tem? E está viciado em tanta coisa. Não consegue organizar nada. Fica brigando pelas mínimas coisas. Uma mesquinharia, vanglória. Se não for eu, se não for a minha mão, não vai. Que é isso? Que é isso, irmãos? A natureza, a velha natureza, ela foi morta quando você recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador. Portanto, não reine mais o pecado no teu corpo mortal, mas que reine a glória de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus na sua vida. Agora dá uma olhada para o teu irmão, porque isso aqui é didático, é pedagógico. Diga aí para ele, irmão, você tem que ter paciência comigo. Porque tem uns que são mais crentes, irmã Marta, e tem outros que são menos crentes. E como é que a gente faz com aqueles que são menos crentes? A gente chuta, coloca para fora? Quem é que falou? Aonde foi que você ouviu que esse ambiente aqui foi preparado para pessoas perfeitas? Irmãos, perfeição não é aqui não. A perfeição é no ambiente da glorificação. Quando você estiver preparado, Jesus te tira daqui, te dá um novo corpo e te faz habitar nas regiões celestiais para glorificar e bendizer o seu santo nome. Por causa da incredulidade, da autoconfiança ou da ignorância, muitos de nós acabam não conseguindo viver aquilo que Paulo vai chamar aqui de liberdade pela qual Jesus pagou o preço. Acho que é Gálatas que ele diz que Gálatas 3, se não me engano, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se não me engano, é o verso 13. Ele pagou, irmãos. Está pago. A porta de legalidade que o diabo tinha sobre nós, e ele vai falar isso em Colossenses, usando a figura jurídica lá da nota promissória, ele diz que ele cravou na cruz, pastor Carlos. Ele cravou na cruz, tomou da mão de Satanás e está pago o preço. Mas lá no verso 13 do capítulo 3 de Gálatas, ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabia que a morte de cruz era a sentença mais cruel? Aliás, foi desenvolvida pelos romanos. O indivíduo condenado à morte pela morte de cruz, ele era o... Não tem adjetivo para classificar, porque a morte era tão cruel que o indivíduo que era submetido a esse tipo de morte, numa linguagem bem coloquial para você entender, ele devia muito. E aí Isaías ele vai verbalizar isso no capítulo 53. Alguém pode ler para mim? Isaías 53. Mas tem que correr porque eu tenho mais 4 minutinhos. Quem que encontrou? Não tem ninguém? Eu mesmo leio aqui. Pode ler.
Pode continuar lendo. Uau! Pronto, tá bom até aí. Esse era com todo respeito, irmão. Esse Jesus mequetrefe que apresento aí, esse não é o meu Jesus, não. Meu Jesus suportou tudo isso. O meu, Aurilécio, o seu, o do irmão Danilo, do pastor Zé Luiz, do pastor Valdel, ele suportou. Você sabia que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, diz que antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido entregar a sua vida por você. Por isso que Paulo, no capítulo 2, lá no verso 8, ele diz: isso não é meritocracia, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Deus já te elegeu antes da fundação do mundo. Você pode levantar a tua mão bem alto, que a gente fica assim meio timidozinho, mas eu estou falando que Deus te elegeu antes da fundação do mundo, antes que você nascesse, antes que houvesse a concepção dentro do ventre da sua mãe. Deus já havia estabelecido que a salvação haveria de alcançar você. Então, por quê? Qual é a dificuldade da gente matar a velha natureza? O Dr. Moody, ele diz que uma senhora escrava no final da Guerra Civil Americana, por força do decreto do presidente Abraham Lincoln, todos os escravos foram libertos. E ela, ao receber a carta de alforria, ela não sabia o que fazer. E ela ficou perambulando, e o Dr. Moody conta essa história de forma muito convincente. E como ela não tinha para onde ir, Elaine, ela voltou para a casa do seu senhor. E quando ela chegou lá, ela disse para o seu senhor: o senhor sabia que agora eu sou livre, né? Aí o senhor dela disse para ela: mas quem falou para você que você é livre? Não, tem uma carta de alforria agora, todos os escravos foram livres. Não, isso não é verdade. Você não está livre. Ela falou: mas como eu não estou livre? E ela saiu da presença do seu senhor e encontrou algumas pessoas na rua que faziam parte da sua etnia. E as pessoas olhando para ela disseram: mas o que está acontecendo? Você está transformado? Não, é que eu vim na casa do meu senhor e ele falou para mim que eu não sou livre. E os membros do seu clã familiar, faziam parte da sua etnia, falou: não, se ele falou isso para você, ele está mentindo para você. Você está livre, a guerra terminou, a escravidão terminou e você pode agora viver. Você não precisa mais voltar para a casa dele. Você deve agora sair deste ambiente e seguir a sua vida, porque você foi alcançada pela liberdade. Assim é o pecado. Quando o pecado te confronta, ele diz que você continua sendo escravo dele. É por isso que a gente tem aqui umas vontadezinhas que não tem jeito. A gente só consegue vencer elas orando, lendo Bíblia, consagrando, porque está lá, é da nossa natureza. A gente não quer. Aí o Paulo diz lá, os Gálatas, que é uma guerra. O meu espírito está renovado, está cheio de Deus, mas a minha carne... Sabe aquelas manhãs bem frias, que a temperatura está lá embaixo e que você fica ensaiando para sair da cama?
Quantos já perderam a hora aqui? Levanta a mão aí, irmão. Esta é a sensação. O pecado nunca vai sinalizar que existe perigo. Por isso que a lei é uma forma intermitente de dizer, se você avançar, você vai morrer. A lei não tem poder de salvar, mas ela tem poder de chamar a tua atenção e falar, se você continuar fazendo isso, você vai morrer. E é essa a ideia. Se você não matar o pecado vai matar você. Se você não matar o pecado vai matar você. Ou seja, se você não morre para o pecado, você morrerá pelo pecado. E aí ele vai terminar dizendo, Romanos 6, 13 e 14, que a gente vai deixar para a semana que vem. É exatamente nesse ponto que muitos dos nossos irmãos se encontram. Eles estão e têm sido legalmente libertos da escravidão do pecado, mas não têm certeza dessa verdade. Irmão, Jesus te libertou, está liberto. Vocês já ouviram aquela história? Eu sou liberto, mas o meu braço não é não. Eu fui pastor de uma igreja na Vila Iório, ali para o lado da freguesia do Ó, que eu tinha um irmão lá antigo, não sei nem se a missionária Elane chegou a conhecê-lo. Um homem de uma reputação ilibada e acima de qualquer suspeita. Mas ele tinha duas tendências muito ruins que ele não conseguiu, ao longo dos anos, administrar. Primeiro, a questão da lascívia. E isso é um perigo. E ele tinha uma outra questão, ele já crente há muitos anos, mas ele fumava. E aí ele usava aquele desodorante, eu nunca me esqueço disso. Ele usava aquele desodorante, seiva de alfazema, não sei nem se existe ainda. Então ele dava umas pitadinhas. E quando ele chegava na igreja, ele tinha que dar uma disfarçada. Até que, porque tem coisas, irmão, que a gente tem que tratar. Não é ignorar. Você tem que assistir. Esse é o papel do pastor. O pastor tem que pegar a ovelha, sentar com ela e tirar os carrapichos. E isso dá trabalho. Você imagina administrar o ego de pessoas diferentes? Por isso que o ministério pastoral é um chamado, é uma vocação. Não é a gente pegar no laço e colocar lá, não. E cada pastor tem um perfil para um determinado tipo de ovelha. Tem umas ovelhas que precisam de uns pastor Pedrão. Assim, a lá Abacuque. Porque mesmo falando, não entende. Mas nem toda hora a gente pode usar o cajado, pastor Zé Luiz. Tem que saber falar. Tem que saber como entrar e saber como sair. Sempre levando em consideração que a ovelha é a parte mais fraca na relação. Você já tem a experiência, você já tem o traqueiro, você já tem a expertise. É como o obreiro mais novo, o obreiro neófito, o obreiro nécio, que acha que sabe tudo e não sabe nada. Então, você tem que orientar para que ele possa ir se desenvolvendo, amadurecendo, adquirindo experiência e, consequentemente, tirando as raízes velhas e permitindo brotar o novo de Deus. É um processo, diga comigo, matar o velho homem é um processo. Não tem
balançar a varinha. É um processo. É cotidiano. Todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa. Todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa. Então, vamos terminando por aqui. Próxima semana nós temos os versos 13 e 14 e já vamos pular para o 23, que talvez seja a parte mais fascinante desse texto do capítulo 6 de Romanos. Por hora eu quero agradecer aqui a presença dos irmãos e nós vamos cantar, eu acho que foi o 116 que nós cantamos, terça-feira, próxima passada, eu quero cantar ele de novo, 116. Livres do pecado, vós quereis ficar, é esse mesmo? É esse mesmo? Livre estou, melhor dizendo. Não é livre do pecado, não, é livre estou. Eu vagava pela senda de horror. Vamos cantar então, vamos tirar as ofertas, descer para tomar nossa sopa da comunhão e